és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
Pastor, a tela que está na sua frente, aí no chão, é o que está online. Então, quando você aparecer na tela, é a sua vez. Não, ainda faltam 5 minutos. Beleza. Ei, som. Ei, sério. Testando o som. Olá, amigos desbravadores e líderes da 2ª e da 15ª região de desbravadores da Associação Catarinense. Maranata a todos vocês. É uma alegria podermos estar aqui juntos neste dia cheio de atividades, nessa tarde, na verdade, né? Desde as 15 horas, todos estão aí em diversas atividades e como é bom a gente estar junto aí neste ministério que traz tanta alegria para a gente, né? Mesmo de forma virtual, cada um fazendo um pouco da sua parte e juntos aí nos lembrando de como é bom ser desbravador. Parabéns ao Rodrigo e à Paola por esta união aqui das duas regiões, para juntos aí podemos oferecer algo bem legal para você, que está envolvido e não apenas agora, mas também amanhã, durante o dia, enfim, com certeza muita coisa boa ainda vai acontecer para você crescer como desbravador, como pessoa aí na sua casa, na escola, faculdade, no seu trabalho, onde quer que você vá. Nós vamos começar agora um momento muito especial dos nossos eventos. É um dos momentos mais esperados e todo desbravador curte muito quando chega a hora de ficar ao redor da fogueira, não apenas ali para curtir o calor do fogo, especialmente em noites frias, não vai ser muito o nosso caso, né? Ou o seu caso, mas é muito gostoso estar com os amigos ao redor da fogueira, contando histórias, em alguns momentos até, quem sabe, com um palitinho e marshmallow, né? Quem não gosta, né? Eu não gosto muito, mas você deve gostar. Mas olha só, nós chegamos a esse momento agora, né? É o momento do fogo do conselho. O fogo do conselho,
ele é algo que não é recente, não foi há pouco tempo atrás que foi inventado, e na verdade ninguém consegue dizer exatamente como surgiu tudo isso. Alguns dizem que veio dos indígenas, que os indígenas ali, os chefes das tribos, ele então reunia a sua família, a sua tribo ao redor da fogueira para contar as histórias dos seus antepassados, e ao longo do tempo isso veio então sendo também feito e realizado, né, por escoteiros e depois também por desbravadores. Mas eu consigo imaginar o fogo do conselho sendo feito, por exemplo, por Abraão, por Moisés e por tantos outros personagens da Bíblia, que naquele tempo tão antigo, há tanto tempo atrás, com certeza também reuniam ali sua família, seus conhecidos, os mais velhos com os mais novos, compartilhando suas histórias, os milagres, os momentos especiais com Deus, as vitórias que alcançavam, enfim, as verdades da Bíblia. E eu imagino então que isso começou lá atrás, nos tempos bíblicos, e chega até nós como algo muito especial e muito legal de se fazer. Mas antes de nós começarmos a história do fogo do conselho e o que aprendemos com essa história, eu quero convidar você aí agora para se unir a gente, para cantar uma música, porque ao redor da fogueira sempre é bom cantar. Uma música, ela prepara o nosso coração, ela nos alegra, ela nos aproxima de Deus, ela nos coloca em uma situação, em uma posição de podermos ter mais atenção àquilo que for dito. E nós vamos cantar agora uma música bem legal, bem conhecida, que é a música Entrega. Então, participe conosco agora e aí cante conosco essa música e que todos nós possamos nos entregar ao Senhor e entregar nosso coração para a mensagem dessa noite. Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar, preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração puro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-Te por onde for. Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar, preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração puro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem.
servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Que música especial, hein? Antes de nós começarmos com a história, eu quero agora fazer um pedido para você. Eu gostaria de convidar você agora para separar alguns itens muito importantes para o final do nosso fogo do conselho. O Rodrigo vai me ajudar aqui agora. Eu quero pedir para você separar o quê? Você vai precisar, para o final do fogo do conselho, de um pedaço de papel, de uma folha qualquer. Você vai precisar também de uma caneta, você vai escrever algo nessa folha. Vai precisar também de fósforo ou isqueiro, algo que coloque fogo neste papel. E também você vai precisar de algo para você colocar o papel em cima para queimar. Você pode usar uma forma de pizza ou uma forma de pão. Você pode usar um prato também, alguma coisa que você possa colocar o pedaço de papel no final, em cima, e ali colocar fogo nesse papel, tá ok? Então, vamos lá. Agora é a sua hora, viu? Dá uma corridinha rápida aí, você tem aí 1 minuto enquanto eu vou falando, para você separar esses itens para usarmos daqui a pouquinho, e você, obviamente, vai depois tirar uma foto, tirar uma selfie junto com estes itens que você vai usar ali para depois compartilhar no grupo ali, né, da sua região, do seu clube também, tá ok? Então vamos lá, corre lá. Agora separe então papel, caneta, fósforo ou isqueiro e também algo para você queimar ali em cima no final, tá ok? Já conseguiu isso? Rapidinho, né? Na cozinha ali, você passa no quarto, rapidinho já pega o papel e a caneta, na cozinha já separa ali o fósforo, o isqueiro ou o prato e você já coloca pertinho enquanto você ouve a mensagem, a história dessa noite, ok? Já conseguiu? Tudo certo aí? Maravilha! Se não conseguiu ainda, está quase conseguindo, aumenta o volume para você acompanhar aí, viu? Nós estamos aqui nos aquecendo no fogo aqui, né? Tem uma fumaça aqui bem caprichada, né? De vez em quando o vento bate, a fumaça vai para um lado, vai para o outro, né? E estamos aqui aquecendo as nossas mãos, né? A noite está um pouco fria e nós vamos nos aquecendo aqui. Vamos para a história? Afinal de contas, fogueira, fogo do conselho, tem tudo a ver com história. Não dá para inventar outra coisa que não seja uma história. E eu quero contar uma história minha, da minha experiência de clube. Eu não sou desbravador há pouco tempo. Eu já falei para muita gente por aí. E este ano eu estou comemorando 32 anos de história de desbravadores. Então, para a maioria de vocês que são desbravadores aí, que estão entre 10 e 15 anos, né? Vocês aí não fazem nem ideia de quanto tempo, né? Eu já tenho este lenço aqui, né? Antes mesmo de vocês nascerem, eu já estava usando o lenço. Quando eu estava ali com 9 para 10 anos de idade, eu queria muito ser desbravador, não tinha idade ainda, mas de tanto eu insistir, de tanto eu pedir, cederam, me deixaram ser desbravador. E logo eu entrei no clube, comecei as atividades, os acampamentos, as viagens para Camporis. E o meu primeiro acampamento foi lá em 1989, depois Campuri em 1990. E a minha faixa, então, eu cuido com carinho especial de todos os lugares por onde eu fui, de todos os eventos e acampamentos, mas de todos, lá no começo, quando eu era desbravador, eu estava aguardando um acampamento especial. É verdade, cada lugar, cada clube tem mais ou menos alguns rituais assim, de quando você se sente de verdade desbravador, quando você se sente de verdade fazendo parte do grupo. E havia lá no nosso clube mais ou menos uma ideia de que para você ser desbravador mesmo, você precisava acampar num lugar muito especial que havia naquela região. Era lá na região de Joinville, e numa cidade lá perto de Joinville tinha um monte bem famoso, e até hoje é famoso, até hoje os clubes fazem acampamentos, eles fazem a trilha até chegar no alto desse monte, e o nome do monte é Monte Crista. Não sei se você já ouviu falar, você pode pesquisar aí na internet, vai encontrar ali a caminho entre Joinville e Curitiba, do lado esquerdo da BR-101,
bem ao longe você vai ver uma cadeia de montanhas e uma delas, uma das maiores, é o Monte Crista. Tem esse nome porque quando você olha de longe, parece uma crista de galo, né? Ou de galo, né? Ou de galinha também tem crista, né? E lá então ao longe você vê essa montanha, né? São vários montes assim, e ali existe uma parte deles que é o monte mais alto. E é o Monte Crista. E eu tinha ali os meus 10, 11 anos de idade e estava ansioso para poder ir no Monte Crista. Todo mundo que era desbravador, toda a liderança, viviam falando das aventuras, de como era subir o Monte Crista, do desafio que era, porque não era fácil. Não era uma subida de 1 hora, 2, 3 ou 5 horas. Os mais rápidos conseguiam em até 6 horas, 7 horas, mas os mais lentos, os mais novos, e alguns que tinham alguma dificuldade, eles acabavam demorando até 10 horas, alguns até mais de 10 horas, para chegar na área de acampamento. Porque não era assim só subir a montanha e chegar lá no topo da montanha e acampar. Não, o topo da montanha não era o lugar de acampamento. Precisava chegar até o topo e depois pegar uma outra trilha de mais ou menos entre 1 e 2 horas para poder chegar na área de acampamento. E a trilha até a chegada no topo era muito difícil, era desafiadora. E tudo começou então numa noite. Nós fomos, na verdade, no comecinho da noite para a sede do clube, que ficava ao lado da igreja. E ali então, cada um com a sua mochila. Eu tinha me preparado todo, com todos os itens, tudo que eu podia levar. Não muito, porque carregar o próprio peso numa subida, numa trilha longa e por muitas horas já é difícil. Quanto mais carregar uma mochila cheia demais e pesada demais. Então, eu coloquei aquilo que era preciso, coisas leves, coisas que não iriam pesar demais, e então eu me ajeitei e fui na direção lá da igreja, lá do local onde a gente iria sair. Nos encontramos todos ali, revisamos todas as coisas, entramos então num caminhão, fomos de caminhão naquela época, num caminhão baú, e ali entramos no caminhão, e o caminhão seguiu o caminho, seguiu pela estrada até chegar no local que era o início da estrada, que dava acesso ao início da trilha para o Monte Crista. Ele nos deixou ali e seguimos então em fila indiana até um ponto onde nós receberíamos as instruções. E ali chegamos, era uma casa abandonada na beira da estrada, uma casa de madeira, um casarão bem grande. Nos reunimos ali, havia uma grande sala, eram vários, havia mais ou menos uns 30 a 40 desbravadores ali, entre líderes e também desbravadores. Todo mundo empolgado, todo mundo animado, todo mundo rindo, se divertindo, conversando, e alguns ali desafiando outros, para ver se chegava mais cedo, outros mais tarde, e ficou todo mundo ali, até que o silêncio tomou conta, o nosso líder deu as orientações, e ele resolveu dividir o grupo em dois grupos. O primeiro grupo sairia mais cedo, e um segundo grupo sairia mais tarde. O grupo que sairia mais cedo, que estava marcado para mais ou menos umas 10 horas da noite, esse grupo era do grupo das pessoas mais lentas, que teriam um pouco mais de dificuldade. Eles seriam bem guiados, um líder experiente, que já tinha ido algumas vezes lá, só que como eles eram mais lentos, mais jovens, e não tinham tanta habilidade na trilha, então eles deveriam sair antes. E o outro grupo sairia algumas horas mais tarde, e como eles eram mais fortes, mais experientes, eles então alcançariam do meio da trilha para frente, o grupo menos experiente e mais devagar. E foi assim que aconteceu. Eu queria ir no grupo dos mais experientes, eu era muito jovem ainda, mas não me deixaram. Entenderam que como era a primeira vez que eu fazia uma trilha tão forte, desafiadora durante a madrugada, e eu ainda era muito jovem, eles entenderam que eu deveria ir no primeiro grupo. E foi assim que aconteceu. Eu logo me arrumei e tal, na verdade todo mundo descansou um pouquinho por ali, a gente se alimentou um pouco para ter um pouco mais de energia e força. E aí fizemos a oração para poder seguir a trilha e fomos o primeiro grupo. E aí fomos caminhando ali 1 ou 2 quilômetros, até que de repente chegou o primeiro desafio. E você não faz ideia do primeiro desafio. O primeiro desafio foi atravessar um rio com água na altura do peito. Foi isso mesmo. Ali por umas 11 horas da noite, a gente chegou nesse rio, já viu uma corda. O rio estava assim, praticamente num lugar que estava a água praticamente parada, não havia correnteza, estava bem iluminado ali, com lanternas e tudo mais ali, o pessoal tomou bastante cuidado. Havia uma corda que atravessava o rio de uma ponta na outra, e a cada certa distância, algum líder por ali para dar suporte, para ajudar.
mas eles quiseram que a gente passasse por essa emoção de atravessar um rio durante a noite. E foi assim que aconteceu. A gente meio que trocou de roupa por ali, deu a gente colocar uma bermuda, tirar o tênis, porque caminhar depois com o tênis molhado, se você já passou por isso, sabe que é terrível. E a gente então tirou o tênis, e aí colocamos dentro da mochila, dentro de sacola, colocamos a mochila na cabeça, e aí fomos nos equilibrando dentro do rio, segurando com uma mão a corda, com a outra mão a mochila na cabeça, e fomos ali devagarinho atravessando o rio, um atrás do outro, até atravessar. Confesso para vocês que já foi uma grande emoção. A trilha mal tinha começado, o desafio mal começou, e a gente já estava assim com o coração a mil, porque atravessar um rio durante a parte da noite não é moleza não. Mas foi muito legal, a gente atravessou, todo mundo, deu tudo super certo, e a gente então logo trocou de roupa ali, botou uma roupa seca, o calçado estava seco e seguimos a trilha. Seguimos, caminhada dentro, e aí por um período de tempo a gente olhava para cima e conseguia ver ainda a lua, as estrelas. A lua estava uma lua bem bonita, como tem estado nesses últimos dias, não sei se você já reparou, a lua aí, mas nos últimos dias ela estava muito brilhante, muito cheia, muito grande e muito bonita, e iluminava muito. Só que à medida que a gente foi caminhando, a mata foi fechando em cima da gente. As árvores mais próximas da trilha e a copa das árvores, a parte de cima, os galhos cobriam. E aos poucos a gente foi perdendo de vista a lua e as estrelas e o brilho da lua também. E aí o trecho começou a ficar mais escuro. Naquela época não havia tanta facilidade de lanternas como hoje. A maior parte das lanternas nem eram de plástico, muitas delas ainda eram de ferro ou de alumínio, mas a minha, por exemplo, é uma lanterna de ferro. E ela era bem velhinha, e eu já tinha ganhado de alguém, não tinha como comprar uma outra, era caro. Hoje em dia tudo é muito barato, né? Você vai em qualquer loja de R$10 e você sai com uma lanterna na mão. Mas naquela época era diferente. E eu tinha uma lanterna, as pilhas não estavam aquilo tudo, mas eu acreditei que ela seria suficiente para o caminho. Peguei minha lanterna e comecei a iluminar, mas não demorou muito, eu acho que não foi 1 hora, e a minha lanterna, ela apagou. E aí o que eu tive que fazer? Eu tive que seguir alguém que estava com uma lanterna na mão, que podia iluminar o caminho, afinal de contas, era um caminho difícil, era um caminho complicado, era um caminho desconhecido, era uma trilha fechada, era uma trilha bem irregular. Não era tudo bem tranquilo e fácil, tinha pedras, tinha buracos, tinha hora que tinha que subir, se agarrar em algumas plantas, raízes e galhos para poder passar por alguns desafios no meio do caminho. E a gente foi seguindo, e eu fui seguindo pessoas, os nossos líderes que estavam à frente, nos guiando, nos chamando, iluminando o caminho. Quando era um trecho mais difícil, parava, iluminava para o outro que vinha atrás, estendia a mão para puxar, e a gente foi seguindo o caminho pela estrada. O que é interessante no caminho é o seguinte, que uma parte do caminho do Monte Crista, ele praticamente é dividido em 2 partes. A gente dizia que até metade era de um jeito, da metade para frente de outro. A gente calculava metade porque a gente acreditava que a cachoeira que a gente encontrava no caminho era a metade do caminho. E havia uma cachoeira que era uma bênção. A gente, na verdade, geralmente quando chegava nessa cachoeira, muitas vezes já estava ali amanhecendo o dia e o cantil, a garrafa de água já estava vazia. E a gente então chegava na cachoeira para se refrescar, passar uma água no pescoço, nos braços, para beber aquela água fresquinha, gostosa da cachoeira, para encher de novo o cantil e a garrafa, para seguir pelo caminho. E aí então, só que essa primeira metade do caminho, ela era uma metade bem irregular. Era assim, tipo barro, pedras, terra, e do jeito comum como é quase toda a trilha no meio da mata, subindo alguma montanha. Só que da metade para frente é interessante. Da metade para frente existia uma escadaria. E eu achei isso muito interessante, surpreendente na verdade. Não era uma escadaria tipo assim com 200 degraus ou com 1000 degraus, era muito mais. Boa parte da segunda parte da caminhada da trilha, depois que a gente saía da cachoeira, ela era feita de degraus. E a história conta que antigamente, na época da descoberta do Brasil, anos depois da descoberta do Brasil, os jesuítas, os padres jesuítas, eles andavam procurando tribos indígenas, lugares ainda desconhecidos, para evangelizar,
para pregar sobre Cristo, para ensinar sobre a Bíblia, sobre Deus, que eles não conheciam. E nesses trajetos que eles faziam, muitas vezes eles arrumavam o lugar, eles preparavam o lugar. E essa trilha, esses degraus, eles foram feitos por esses jesuítas. E fizeram ali milhares e milhares de degraus. Então é estranho você chegar no meio da mata e ali de repente começar a caminhar, a subir degraus cravados na terra ou na pedra. Você vai subindo, é muito interessante. Mas o que eu tenho para contar, a parte mais importante do caminho, ela aconteceu antes desse momento. Porque ainda era alta madrugada quando aconteceu algo bem difícil para mim naquele tempo. Nós estávamos ali seguindo pelo caminho, as horas iam passando, como eu disse, minha lanterna apagou, eu vinha seguindo alguns líderes que estavam na frente, só que eu estava muito animado e empolgado com o que estava acontecendo ao redor. E aí no meio da mata, e ao mesmo tempo um pouco de receoso, né, para não dizer que eu estava com medinho, né, com medinho. E ali então, no meio da mata, você começa a ouvir vários barulhos, vários sons. A gente acredita ali que, de repente, cachorro do mato, de repente até alguns macacos, né, que ficam por ali vendo o movimento no meio da mata, aquelas vozes e pessoas ali falando e barulho na mata. De repente, mesmo que dormindo, eles acordam e respondem fazendo alguns barulhos, talvez alguns pássaros também respondendo ali pelo barulho que estavam ouvindo. E eu fiquei me distraindo da trilha e de seguir os líderes, observando, dando atenção e olhando para os lados quando algum barulho era feito. Quando algum animal gritava alguma coisa, fazia algum som, eu virava para o lado e ficava meio que assustado, meio que surpreso para ver se eu conseguia enxergar de onde vinha o barulho. Além dos barulhos, eu também estava me distraindo de vez em quando com os vagalumes. E olha, aquela noite foi fantástico, viu? Eu não sei quanto tempo faz que você não vê um vagalume, mas aquela noite parece que todos os vagalumes do mundo resolveram ir para aquele lugar, para aquela trilha. E estava lindo ver aqueles vagalumes dos dois lados ali, brilhando e piscando de um lado no outro, e isso me chamou bastante atenção, e de vez em quando eu olhava e prestava atenção no vagalume. Eu queria ver uma hora que ele piscava, se eu conseguia acompanhar onde ele ia piscar uma segunda vez, e fiquei me distraindo com isso. E de vez em quando também eu ficava olhando para cima, para ver se eu conseguia enxergar a lua, as estrelas no meio daquelas folhas, daqueles galhos que estavam ali por cima e tal, né? Enfim, barulhos, os vagalumes, a lua e as estrelas, algumas coisas foram me chamando a atenção de vez em quando, e eu me distraía, até que infelizmente, eu me distraí tanto, que eu acabei ali tendo um pouco de dificuldade para passar por cima de um tronco de árvore que estava caído no meio do caminho, e as pessoas que eu estava acompanhando acabaram seguindo. Eu resolvi não pedir para eles esperarem, achei que dava conta de logo passar e alcançá-los, só que não foi isso que aconteceu. Eu acabei me atrasando o suficiente para perder de vista aqueles que estavam na minha frente com lanterna na mão iluminando o caminho. E como eu disse, não era um caminho simples e fácil. Um outro detalhe do caminho, naquele percurso que eu estava fazendo, é que do lado esquerdo havia tipo um morro, uma subida. Só que do lado direito havia assim um pouco de árvores, mas logo em seguida uma descida assim, né? Uns barrancos assim altos. E ali era um trecho um pouco perigoso, né? Eles tinham me falado, apontado com a lanterna, para eu ter cuidado, porque se eu tropeçasse e caísse para o lado direito, eu poderia rolar pelo barranco ali e poderia me machucar. Só que agora estava tudo muito escuro. Eles tinham seguido em frente, eu olhei para trás para ver se tinha alguém. E de repente estivesse chegando alguém, mas não chegava ninguém. Ninguém aparecia. Então eu não via, a única luz que eu via era dos vagalumes piscando. E eu estava ali agora, em algum lugar da montanha, da grande montanha, na subida do Monte Crista, sozinho, sem luz à frente, sem luz atrás, sem ninguém por perto, só com os vagalumes por ali. Eu tinha realmente me perdido, e eu confesso para vocês que num primeiro momento eu achei que estava tudo bem, só que 1 minuto passou, 2 minutos, e na verdade quando você está com medo e meio perdido, 1 minuto parece 1 hora, ou até mais. E aquele pouco tempo passou, e para mim parecia que era tempo demais. E eu comecei a ficar quase apavorado agora, porque eu estava na escuridão total. Eu não conseguia enxergar a minha mão na frente do nariz. Não conseguia enxergar absolutamente nada. Aí fiquei preocupado e resolvi ficar parado ali. Eu entendi que se eu tentasse caminhar, eu poderia tropeçar, cair num buraco,
tropeçar em algum galho de árvore, ou quem sabe até mesmo cair naquele barranco e me machucar. E ficar perdido por ali, de uma situação pior ainda. Então eu resolvi naquele momento ficar calmo. Tentei ficar calmo e resolvi ficar parado. Não sentei em lugar nenhum, fiquei em pé onde eu estava, onde eu sentia o meu pé seguro no chão e fiquei esperando. Eu fiquei pensando assim, logo, logo, eu sei que eu não era o último dessa fila, dessa trilha, logo, logo alguém vai chegar atrás de mim e vai iluminar o caminho para eu seguir. Eu não sei quanto tempo passou, talvez tenha passado ali uns 3, 4 ou 5 minutos, mas foi terrível ficar naquela escuridão, sozinho, ouvindo aqueles barulhos que me chamaram a atenção, mas que agora os barulhos me traziam medo. Eu estava com medo naquela trilha, não enxergava a lua para iluminar, e só aqueles vagalumes que agora nem me interessavam mais, porque eu estava com medo e sozinho, perdeu tudo a graça. E eu fiquei ali parado, e eu orei a Deus, Senhor, me ajuda agora. Eu estou aqui sozinho, eu não sei como ir para frente, também não sei como voltar, eu não sei qual o caminho que eu vou seguir, porque eu não enxergo nada, e eu preciso que o Senhor me ajude aí, mandando alguém que possa me ajudar. E eu fiquei ali um tempo parado, até que de repente eu comecei a ver uma luzinha distante, pensei a princípio que era um vagalume, mas daqui a pouco essa luzinha veio acompanhada de conversas, e eu fui ficando mais calmo e percebi que era um outro grupo de desbravadores que estavam também vindo, e eles logo chegariam perto de mim. E foi o que aconteceu. Depois de mais ou menos um minuto e meio, eles se aproximaram e ficaram assim surpresos em me ver sozinho, no meio daquela escuridão, sem mais ninguém. Era o meu primeiro grande acampamento, e eu de repente estava ali sozinho, né? Não era culpa de ninguém, a não ser minha mesmo. E todo mundo deveria ali, né, pedir para esperar, deveria então se apressar, ou se não conseguisse acompanhar, dizer, olha, espera um pouquinho, eu preciso de ajuda, né, dar um grito, mas eu não fiz isso. Eu acabei ficando para trás por culpa minha mesmo, tirei os olhos do meu líder, dos meus líderes que estavam na frente, deixei de segui-los de perto e acabei ficando para trás. Mas graças a Deus, esse outro grupo chegou, havia um outro líder ali, e eles me deram uma repreensãozinha básica, e eu achei que realmente merecia, por não ter pedido ajuda, pedido para eles esperarem. E aí então, o que eu fiz dali para frente? Eu fiquei assim, grudado naqueles que tinham lanterna. Seguimos caminho. Graças a Deus, fui seguindo o líder ali que estava na nossa frente, e fomos ali, terminamos a nossa caminhada, chegamos no alto do Monte Crista, estava lá amanhecendo o dia, né? Era mais ou menos, na verdade não era tão amanhecendo assim, mas já tinha amanhecido, eram umas 8 horas da manhã, e inclusive quando chegamos lá no topo, eu vi uma das coisas mais extraordinárias que eu já vi na minha vida. Pena que naquele tempo tirar foto era tão complicado, ninguém tinha celular que tirava foto. Mas o alto do Monte Crista, a gente foi assim, quando a gente estava chegando bem no alto da montanha, a gente estava no meio da fumaça, assim como essa fumaça que está aqui da fogueira fazendo, a gente foi subindo no meio da fumaça e de repente a gente passou da fumaça. A gente foi para o alto e ficamos acima da fumaça. E na verdade não era fumaça, era nuvem. A montanha era tão alta que a gente estava ali, a fumaça, na verdade, era a nuvem. E quando a gente passou para o topo da montanha, bem no alto das pedras, a gente estava acima das nuvens. E eu lembro como se fosse hoje, aquela vista bem do alto da pedra, e eu olhava assim para o horizonte e não via mais nada, porque aquele ponto na montanha era o ponto mais alto da região. E o que a gente tinha para baixo dos pés era um tapete branco de nuvens assim, por quilômetros e quilômetros de distância. E lá na ponta, no horizonte, o sol levantando para cima das nuvens. Então era o sol e nós que estávamos no alto do Monte Crista. Olha, foi lindo demais. Gostaria de ter uma foto daquele momento para mostrar para vocês, mas só está aqui na minha memória. Descemos o caminho, fomos para a área de acampamento, foi maravilhoso, depois voltamos, e eu nunca mais me esqueci deste momento, mesmo tendo feito tantos e tantos acampamentos, este me chamou muita atenção pelo que aconteceu durante aquela madrugada. Foi isso mesmo. O que eu aprendi de lição? E eu gostaria de trazer para você. A lição que eu aprendi é que algumas coisas nessa vida, elas acabam distraindo a gente no caminho que a gente está percorrendo. Este mundo é uma trilha, e não é uma trilha fácil. Em alguns momentos até parece ser, mas tem momentos bem difíceis da trilha.
em que a gente passa por obstáculos terríveis, a gente passa por provas complicadas, a gente passa por situações perigosas nessa vida, certos buracos, certas situações podem nos machucar e às vezes nos machucam, e a gente precisa, enquanto está percorrendo essa trilha perigosa neste mundo, a gente precisa de luz, a gente precisa de ter a trilha iluminada para seguir com segurança, para conseguir chegar lá no objetivo, lá no final, seguro e pronto, né, para alcançar ali a vitória no final. Assim como essa fogueira está iluminando aqui a nossa noite, nós precisamos também de boa luz para iluminar. Nós tínhamos a lanterna na viagem, mas nós temos na viagem da vida ali, na caminhada da vida, na trilha da vida, uma lanterna muito importante, que é a Bíblia, né? Você conhece o texto bíblico, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Assim como eu estava com a lanterna ali e seguindo o líder à frente, e estava seguro porque sabia onde estava pisando, sabia o caminho que eu estava percorrendo, na vida também é assim. Quando nós temos a Bíblia, seguimos a Bíblia, lemos a Bíblia, praticamos os conselhos de Deus, Ele vai nos mostrando o que devemos e não devemos fazer, e cada passo que nós damos na trilha da vida com o conselho de Deus, nós andamos seguros e não nos machucamos. Triste mesmo é quando a gente resolve apagar essa luz, que a gente fica sem essa luz de Deus e a gente resolve seguir o caminho só pela nossa própria vontade, do nosso jeito. Aí a gente tropeça, aí a gente cai e a gente se machuca. Mas uma coisa muito importante, eu gostaria que você não se esquecesse dessa história. Assim como o barulho da mata, assim como os vagalumes e até mesmo a lua e as estrelas me distraíram no meio do caminho e eu acabei ficando para trás, deixando de olhar ali quem estava guiando, quem era o meu líder naquele momento, nós também na nossa vida acabamos nos distraindo com algumas coisas e perdemos de vista aquele que nós não podemos perder de vista. Se existe aí em alguma atividade que fazemos nossos líderes, que têm mais experiência, que sabem o que estão fazendo e que nos conduzem com segurança, nós não podemos deixar de segui-los, deixar de estar perto deles. Da mesma forma, nós não podemos deixar de seguir o nosso maior líder, que é Jesus. É isso mesmo. O maior líder é Jesus. É Ele que tem a lanterna, a luz principal para iluminar o nosso caminho e nos levar com segurança para o lugar de acampamento. E se o meu lugar de acampamento, naquele dia, naquela noite, era lá o alto do Monte Crista, o nosso lugar de acampamento é o reino dos céus. É o lugar para onde Jesus vai nos levar quando Ele vier nos buscar. Tenha muito cuidado com aquilo que distrai você no meio do caminho. Tem gente que está se distraindo demais, deixando de olhar o líder, de seguir o líder, olha para os lados e acaba se distraindo demais com o celular. Cuidado, viu? As redes sociais são legais quando a gente compartilha coisas boas, quando a gente passa um tempo adequado, sem exagero, mas se você passa tempo demais, não tem tempo para as coisas de Deus, e se você não compartilha ou não está vendo, assistindo coisas boas, pode ser algo perigoso que vai te distrair e você vai desviar o olhar da luz e do líder, e isso pode ser perigoso. As redes sociais, talvez até um namoro, alguém que esteja namorando com alguém que não está te ajudando na tua fé, na tua vida com Deus. Se você está namorando com alguém que está te distraindo e te afastando da trilha, do caminho que segue o líder Jesus, que leva para o céu, pode ser perigoso continuar com esse namoro se ele não for de Deus e não for uma luz na sua vida. E eu poderia aqui dizer muitas coisas mais. Pense aí agora o que pode estar te distraindo para que você deixe de olhar para o líder, que é Jesus. O que pode estar te atrapalhando para que você perca de seguir a luz e esteja em situação perigosa de maneira espiritual na tua vida. E agora, eu quero ler um texto bíblico só, né? Para esse momento, que é o texto, eu citei Salmo 119, verso 105, que é lâmpada para os meus pés, mas no mesmo livro de Salmos, capítulo 141, verso 8, diz assim, ó: pois em ti, Senhor, estão fixos os meus olhos, em ti confio, não desampares a minha alma. A minha vontade, o meu desejo para você, desbravador, nessa noite,
você da segunda e da 15ª região, é que você nunca desvie os seus olhos de Jesus. Ele é o líder, Ele é a luz, Ele é o guia, e ninguém pode nos levar com maior segurança pela trilha perigosa dessa vida, que não seja Jesus. Ele é o melhor de todos. Agora, nesse momento, eu quero convidar você para pegar aqueles itens que eu pedi no começo. Você vai então agora fazer o seguinte, vai pegar o papel, tá? E a caneta, e você vai escrever aí agora algo que possa estar atrapalhando você, ou quem sabe desviando a sua atenção, para você deixar de olhar para Jesus, para você deixar de olhar para a luz, que é Jesus que vai à frente iluminando o caminho. Eu não sei o que pode ser, eu citei duas coisas aqui. Se para você é também as redes sociais que estão te atrapalhando de seguir Jesus, te atrapalhando de olhar para Jesus, de seguir seguro pelo caminho, escreva ali. Se é o Instagram, se é o Facebook, se é o YouTube, se é o próprio celular ali, os grupos de WhatsApp que você não tira mais tempo para outras coisas a não ser isso, escreva ali. Se é alguém, um namorado, uma namorada, ou qualquer outra coisa da sua vida, eu não sei, escreva nesse papel o que pode estar te atrapalhando. Esses são os vagalumes, esses são os barulhos que ficam nos distraindo no meio do caminho. O que tem atrapalhado você? Eu vou escrever algo aqui agora, viu? Vou escrever aqui no meu papel o que pode ser que esteja me atrapalhando aqui e esteja me distraindo no caminho que eu estou seguindo aí, nessa trilha que leva até o lugar que eu mais quero chegar, que é o céu, que é estar com Jesus. Muito bem, eu escrevi, você escreveu, você vai pegar agora a sua folha de papel, você vai então amassar um pouquinho ela, já que você não tem uma fogueira aí, você vai então pedir aqui ajuda, o Rodrigo aqui vai me ajudar, e a Paola também vai me ajudar. Ah, Paola, pode segurar o microfone para mim. E eu vou agora jogar na minha fogueira, né? Vou queimar agora e você vai fazer o mesmo, mas faça com segurança. Se você é desbravador jovem aí, peça para o pai, para a mãe, para alguém que esteja perto de você, para ajudar você aí. Não vai colocar fogo na casa, viu? Por favor. Então, em cima da forma, em cima do prato, dentro de uma panela, numa frigideira, qualquer lugar que você tenha seguro, coloque então esse pedacinho de papel e agora então nós vamos queimar. E enquanto vai queimar o meu papel e o seu papel aí, eu vou fazer uma oração, pedindo a Deus que ajude para que enquanto o papel queima e essa fumaça vai subindo para o céu, vai subindo nosso pedido a Deus, que nos ajude para que isso que nos distrai, não nos distraia mais. Que a gente possa manter os olhos fixos em Jesus, para não tropeçar e não se machucar e não se perder no meio do caminho. Vamos queimar então? Muito bem. Meu papel aqui está queimando e nós vamos orar agora. Feche seus olhos aí. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado por essa noite tão especial, por este encontro de desbravadores da segunda e da 15ª região. Que bom estarmos aqui juntos, ao redor da fogueira, ou nos imaginando ao redor de uma fogueira, mas que bom estarmos aqui refletindo em algo muito especial que tem base na Tua palavra, na palavra de Deus. Obrigado por essa história que eu acabei de contar, que para mim trouxe uma lição muito importante. Eu espero que tenha trazido uma lição importante para cada desbravador que nos acompanha agora. Ajude-nos, Senhor, enquanto percorremos essa trilha perigosa da vida, que nos leva lá no fim, o nosso desejo, para o grande acampamento lá no céu. Ajude-nos para que a gente não se perca no caminho, para que a gente não desvie o olhar, a atenção da luz, do nosso guia, do nosso líder, que é Jesus que vai à frente. Mas que possamos estar sempre pertinho dele, porque ele ilumina o caminho, ele nos dá segurança, ele nos protege do mal, que possamos andar pertinho de Jesus sempre, orando, lendo a Bíblia, que possamos ter a vida iluminada quando, através da Bíblia, do que aprendemos nela e praticamos nela, nós fazemos, porque quando fazemos a vontade de Deus,
quando lemos e praticamos o que está na Bíblia, nós temos a nossa vida e o caminho da vida iluminado. Que as distrações deste mundo não nos desviem o olhar de Jesus. Que os barulhos, que as músicas, que os vídeos, que as fotos, que as pessoas ou qualquer outra coisa deste mundo não nos desvie, não nos atrapalhe, não nos distraia, mas que possamos manter os olhos fixos sempre em Jesus. E que Ele, sendo nosso guia durante todo o caminho, nos leve com segurança para o acampamento lá no céu. Abençoe todos os desbravadores, nos dê uma boa noite e que até o fim deste encontro tenhamos momentos muito especiais na nossa vida com Jesus. No nome dele nós pedimos e oramos. Amém, Senhor. Amém. Valeu, desbravador. Um abraço para você. Que Deus te abençoe muito. Continue curtindo aí, aproveitando, tá? Este programa bem especial. E agora eu vou passar para os nossos amigos aqui. E eles vão então agora passar algumas orientações muito importantes para você. Um abraço a todos. Maranata! Então tá, gente. Eu vou sentar, na verdade, que não tá pegando aqui a câmera. Para completar aqui, então, né, nessa noite especial com a mensagem que o pastor Diógenes passou, a gente vai lançar mais um desafio para vocês que envolve essa parte espiritual. Então, a gente sabe aí, agora a gente está dormindo com uma mensagem muito especial, com esse clima gostoso de espiritualidade. E também a gente convida vocês a acordarem assim amanhã. Então, o desafio é que os clubes amanhã de manhã possam acordar para ver o nascer do sol. E ali ao nascer do sol, não sei como é que está a situação do seu clube, se tem como ir a uma praia ou se tem só como ir, então, ali no pátio da igreja, mas que vocês façam uma meditação ali com o tema, né, do nosso CCS 3CS, que é Segue o Líder, e que vocês possam ter ali um momento gostoso de confraternização e principalmente intimidade com Deus. Então, é esse o desafio. A gente vai estar esperando a foto de vocês até 7h30 no número que está lá no grupo do WhatsApp. E é isso, né? Uma boa noite de sono, então, para todos vocês. Só lembrando que amanhã, né, a gente volta aqui a transmissão e a apresentação das unidades às 8h30 da manhã, tá bom? Então, às 6 horas vocês vão acordar, como a Paula falou, né? Vão fazer o de jejum de vocês logo após esse momento espiritual. E às 8h30 a gente se encontra, então, na segunda parte aí do nosso treinamento, tá bom? Eu espero que vocês tenham uma boa noite de descanso, né? Amanhã acordem bem para a gente continuar essa maratona aí. E só para avisar também, a gente vai colocar ali no grupo o ranking das unidades. Então, vocês aí que estão concluindo os seus desafios, vocês vão receber ali, então, o ranking contendo a pontuação de cada unidade, e daí você tem que ficar ligado para não ficar para trás. Tem unidade aí, isso, bem lembrado. Os desafios de hoje, tirando da moeda, quem já fez já pode mandar hoje. Mas os 2 desafios que a gente lançou, você já pode enviar, e o prazo máximo é até meia-noite de hoje. Então, a gente vai receber no número do evento, tá bom? São esses os recados. Tenham uma boa noite e até amanhã.